E agora, companheiros, vamos começar então o que eu preparei para o vídeo de hoje. O que eu preparei hoje para a gente estar tratando aqui no canal, que é um quadro novo no canal. É um quadro novo aqui que a gente vai estar tratando. E no que consiste esse quadro novo? Né? Eu já havia conversado com os companheiros, né? A gente tinha feito até perguntas e tudo mais, sobre a questão da dinamização maior do nosso conteúdo aqui. Né? Então, a gente está abordando os mesmos assuntos de formas distintas, produzindo alguns novos tipos, né, de apresentação de conteúdo, para além dos vídeos ensaios e cortes de lives comuns que a gente já faz, exposições mais teóricas e tal. E a partir disso, a gente vai estar falando sobre a gente vai estar fazendo um que se chama atualmente de reagindo, mas não coloco dessa forma. É um combatendo, né, um quadro do canal combatendo, através da qual a gente vai estar reagindo, né, assistindo vídeos, lives, cortes sobre de determinados influenciadores de esquerda, de determinadas figuras aqui da internet, e tá demarcando linha aqui, né, com os companheiros, demonstrando o que a gente defende, o que a gente não defende, demonstrando o que a gente considera correto e o que a gente considera errado. Para a gente começar, né, para a gente iniciar o nosso vídeo, então, para iniciar essa série propriamente, como diz o título, né, a gente vai estar fazendo aí combatendo o socialismo chinês de Humberto Matos. Né? Então a gente vai estar reagindo aqui a um vídeo do Humberto, que é esse aqui. É o vídeo, né, a opinião de um marxista sobre o modelo econômico da China, Humberto Matos, né, um corte fruto da participação dele no programa do Inteligência Limitada, né, do Rogério Vilela. E a partir daqui a gente vai poder estar colocando, né, mais claramente nossa posição aqui sobre a China, mas também está travando aqui um debate em torno das posições do companheiro Humberto, né, que evidentemente a gente discorda sobre esse ponto de vista. Então agora, definitivamente, né, começando aqui a nossa combatendo aqui, né, essa posição que o Humberto Matos coloca. Totalmente dirigida. Totalmente controlada? Não só controlada, como dirigida. Então, Como assim, assim? aquilo que deveria ser produzido era determinado pelo Estado. Vinha de cima e fala, Isso. a gente precisa fazer mais cadeiras, a gente precisa fazer mais carros. Isso, aí vai dizer assim, ó, tal fábrica vai produzir Sei. carro, tal fábrica vai produzir cadeira. Então era Você não tudo acredita dirigido. nesse tipo de coisa? Eu não acredito que esse modelo seja o mais viável. Tá. Eu defendo a experiência socialista da União Soviética, mas eu acho que hoje em dia não cabe esse tipo de modelo. Por quê? Porque você vai deslocar o país da economia do resto do mundo. Vamos dar um exemplo. Cuba. Cuba era assim. Cuba estava com um modelo mais ou menos parecido com o modelo soviético. Tá. Né? Décadas atrás. Vamos produzir o que a gente precisa. E vamos dirigir a economia como um todo. Tá. O que acontece com Cuba? Um ferrado de um bloqueio. Ela não consegue se comunicar com os outros países porque ela tem uma economia planificada que não opera em lógica de mercado, mas o resto do mundo opera em lógica de mercado. E aí, enquanto existia a União Soviética, que não operava em lógica de mercado, mas era muito grande, tinha um bloco socialista. Eles se conversavam. Se conversavam. Quando cai a União Soviética, Cuba fica muito mal, porque aí ela não tem mais um bloco enorme que possa fazer esse tipo de relação econômica que sustente o modelo deles. E eles passam a atravessar muitas dificuldades. Entendi. E aí entra a China. Bom, então vamos começar aqui, né? O Humberto, ele coloca, né, a posição dele, né? Ele argumenta. Primeiro ele afirma que defende a experiência socialista da União Soviética, mas logo em seguida ele argumenta que o modelo econômico de socialismo, no qual a direção, no qual a economia do país ela é dirigida e centralizada centralmente, né, por um partido comunista, que, segundo eles, faria que o país fosse isolado do mundo, seria sujeito a vários bloqueios econômicos e, por sua vez, esse sistema não funcionaria por conta disso. Né? Então, é uma argumentação bastante forte. Né? Afirma que o socialismo da União Soviética não seria mais possível, né? Porque não operaria em lógica de mercado e, portanto, estaria sujeito a bloqueios econômicos. A gente tem que se perguntar primeiro o que o companheiro coloca como lógica de mercado. O que seria operar em lógica de mercado? A União Soviética tinha mercado. Existiam relações mercantis na União Soviética. Isso era muito claro, inclusive o próprio Stalin colocava isso lá nos seus próprios livros e textos. Ele colocava lá, por exemplo, do problemas da história do socialismo,
dos problemas do socialismo na União Soviética, né, problemas econômicos do socialismo na União Soviética. Ele coloca lá que haviam relações mercantis. Então, o que ele quer dizer com não opera em lógica de mercado? Pelo que parece aqui, ele está argumentando que a União Soviética não funcionava numa lógica de propriedade privada, né, não em lógica de mercado, que não havia a propriedade lá era social dos meios de produção, né, havia propriedade coletiva, propriedade estatal, não havia propriedade privada. Ou seja, o argumento do Humberto é de que para um país socialista poder existir, ele tem que ter propriedade privada, ele tem que ter exploração do homem pelo homem. Então é uma argumentação que começa bastante confusa, né, e não é muito claro o que ele quer dizer. Mas é bastante estranho que se coloque essa posição. De qualquer forma, né, o argumento que o Humberto traz sobre os bloqueios econômicos impedirem o desenvolvimento da economia, de uma economia socialista planificada, que eu imagino que ele se refira a uma economia no qual a maior parte da propriedade seja o estatal ou coletiva, é um argumento errado. Um país... vamos começar pelos exemplos históricos, né? A União Soviética acabou por causa de bloqueio econômico? Não. A União Soviética, até os anos 50, ela tinha uma economia, né, que, como o próprio trotskista lá, o Isaac Dutcher, colocou, saiu do arado para a bomba atômica. É uma economia industrial que aumentou em grande medida o nível de consumo das massas operárias, mas que fez isso através da construção de relações de produção socialistas. Então era uma economia absolutamente normal, ainda que com várias deficiências que a gente já discutiu aqui no canal, né, de escassez de bens de consumo e assim por diante. Mas, efetivamente, era uma economia socialista, planificada e bem construída. Então, e não foi por isso que ela acabou, foi porque houve um golpe, né, que produziu uma restauração capitalista no país, particularmente em 1956, através da ação de Khrushchev, um golpe no partido, no exército e, por fim, no Estado Soviético, que acabou por restaurar o capitalismo no país, né, e, posteriormente, converteu num país social-imperialista. Né. Não foi por causa de bloqueio econômico que a economia soviética acabou, né, porque, efetivamente, houve uma restauração consciente do capitalismo, a serviço aos interesses, né, dos setores inicialmente da pequena burguesia e posteriormente da grande burguesia dentro do Partido Comunista. Foi por isso. E aí o Humberto usa o argumento de Cuba. Porque Cuba estava num bloqueio econômico, enquanto a União Soviética ajudava ela estava muito bem, obrigado. Aí depois que a União Soviética acabou, Cuba entrou numa crise. Então, primeiro que ele fala que Cuba não tinha uma lógica de mercado. Assim, o próprio Fidel Castro fala num dos seus discursos lá do Partido Comunista Cubano, que a lei do valor era regulatória na economia cubana, certo? Ele coloca isso muito claramente, que as leis econômicas capitalistas eram regulatórias na economia cubana. Isso eu trouxe lá no meu vídeo sobre Cuba, certo? Então, efetivamente, esse foi o grande problema de Cuba, e não a ausência de lei de mercado lá. Porque o que aconteceu é que para além do que a União Soviética fazia, que permitia que continuassem existindo a lei do valor, as relações mercantis de forma controlada e dirigida, para além do que a própria China, na época, a China maoísta fazia também, no qual a lei do valor exercia um certo valor, mas não era o fator principal na direção da economia, como o presidente Mao colocava, era a política e a direção do proletariado, os interesses do proletariado como principal. O fato é que Cuba colocava tudo a serviço do lucro. Né? Então, para a direção cubana, para os dirigentes cubanos, era mais fácil começar a produzir um monte de açúcar para exportar para a União Soviética do que, efetivamente, desenvolver uma industrialização interna. Né? Então, como o próprio Vilela falou ali, no caso essa lógica supostamente autossustentável de produzir tudo, não, Cuba não produzia nada, Cuba produzia açúcar. Né? E o próprio Fidel falava, se a gente podia lutar por ter autossuficiência de arroz, mas para a gente compensar mais, produzir açúcar, vender para a União Soviética e comprar arroz é mais lucrativo a curto prazo do que ser autossuficiente de arroz. E esse foi o grande problema de Cuba, né? Tornaram-se o lacaio do social-imperialismo soviético. Evidentemente, quando o país ruiu e a Rússia não podia mais sustentar Cuba, Cuba entrou numa crise econômica desgraçada. Esse foi o grande problema de Cuba, não foi o bloqueio econômico. Claro, a condição... Aí veja bem, a condição externa é sempre o problema, mas a condição externa nunca é a principal. Depois da restauração do capitalismo na União Soviética, tanto a China quanto a Albânia, que na época estavam construindo o socialismo, foram absolutamente embargadas. Né? O envio de técnicos, o envio de relações comerciais e tudo mais, isso foi tudo cortado por Khrushchev. Né? A China, beleza, pode-se argumentar que a China é um país gigantesco, né? Mas a Albânia, a classe operária albanesa era menor que a classe operária cubana, né? O contingente operário albanês era muito menor que o operário cubano.
E mesmo assim, o que eles fizeram? Eles resolveram se sujeitar à União Soviética por causa de bloqueio, ou o que seria o caso de sujeitar aos Estados Unidos, porque a União Soviética estava bloqueando? Não, eles chamaram lá as massas para construir o socialismo e fizeram lá uma ampla industrialização do país. Hoje a Albânia é pobre, porque restaurou o capitalismo e tudo mais, mas tem um ótimo livro lá, inclusive, A Vinda de uma Era, que é do James O'Donnell, que ele trata lá de como a Albânia, a industrialização albanesa foi muito importante para o desenvolvimento econômico e foi feito de forma autossuficiente, né, mesmo com os bloqueios econômicos. A China, a mesma coisa. Claro, a China é um país maior, mas foi lá, mobilizou as massas e industrializou o país. Isso nos anos 60, 70. Então vejam, né, essa questão de afirmar que o bloqueio econômico impede o desenvolvimento do que ele chama de socialismo centralizado, isso é um absurdo. Né? Primeiro porque já é um erro filosófico que coloca uma contradição externa como sendo a principal, sendo que o principal é o interno, é a construção interna, e coloca também, ignora o processo histórico. Né? Por exemplo, União Soviética, China e Albânia. Né, que efetivamente construíram economias socialistas, né, e a gente vai abordar melhor essa questão da economia socialista nesse vídeo, mas construíram, né, países socialistas sem ter que ficar, enfim, primeiro, sem ter que se sujeitar a um imperialismo a outro, e em segundo lugar, né, sem ter que ficar sujeito à exportação de bens primários, certo? Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar, né, esse argumento de que o socialismo não seria possível, no caso esse socialismo, mas que na verdade é o único socialismo, de que não seria possível por causa de bloqueio econômico, está errado. Mas vamos continuar o que o Humberto tem a dizer. Agora ele vai falar sobre a China, né? A China, ela vem desenvolvendo uma coisa que... Assim, só para fechar também, né? Tanto China quanto Albânia, nos dois casos, mas instauraram o capitalismo. Sim, por motivos políticos, não econômicos. Né? Não foi do dia para a noite, a economia socialista faliu, aí não, beleza, acabou, vamos ter que restaurar o capitalismo. Não, houve um golpe de Estado nos dois casos. Né? No caso da Albânia ainda começou com o próprio Enver Hoxha, mas na China houve efetivamente um golpe de Estado, né, que efetivamente produziu a restauração capitalista. Né? Então, foram ações políticas da burguesia dentro do partido, e não por causa de que as economias eram embargadas. Né? Mas, continuando. E alguns autores chamam, o Elias chama assim também, que é o socialismo de mercado. A China, ela se comunica com o mundo com relações capitalistas de produção. Total, exatamente. Então, quando alguém me fala, Humberto defende a China e tu diz que a China tem relações capitalistas de produção. Sim. Mas tem, claro. Sim, as relações de produção na China são capitalistas. Então, você tem exploração de mais valor, você tem burguês, você tem meios de produção privados, ok. Mas onde é que está o socialismo para mim? O Marx, ele não fez uma fórmula de bolo do socialismo, tá? Tem alguns textos que até dão alguns indicativos, né, do Engels e do Marx, mas a minha interpretação é a seguinte: o socialismo não é um modo de produção. Capitalismo é um modo de produção, comunismo é um modo de produção. Então o capitalismo ele tem relações de produção tipicamente capitalistas e o comunismo terá relações de produção tipicamente comunistas. Depois você me explica do comunismo. Tá. O socialismo ele é uma etapa de transição de uma coisa para outra. Tá. E não tem uma única forma de transitar de uma coisa para outra. Aí, o céu é o limite. Você vai ter apenas que ter um destino. O destino é abolir as relações capitalistas de produção e substituí-las por relações comunistas de produção. Isso é o socialismo, mas não só. Vejam. Aqui é complicado, né? Primeiro, Humberto ele coloca que ele não enxerga que o socialismo seja um modo de produção. Ele afirma que o Marx e o Engels deram algumas pinceladas sobre isso, mas que não existe efetivamente leis gerais, né, leis em torno do desenvolvimento do socialismo, e de que, na verdade, o socialismo seria uma etapa de transição, na qual o céu é o limite. Ou seja, aí depois ele vai comentar alguns critérios do que ele considera para ser socialismo, mas assim, ele coloca então que, tu pode ter uma economia, né, ele reconhece ali, isso aí o que a gente já falou em nossos vídeos, tem gente que não reconhece, que a China tem exploração do homem pelo homem, que a China tem exploração de mais-valia, né, que a China tem todos esses tipos de relações, né, inclusive a gente vai desenvolver isso até melhor posteriormente aqui no nosso vídeo, mas o que fica claro é que então ele acha que, beleza, então é uma fase de transição, vale tudo, né, dane-se o que critérios objetivos para se construir o socialismo. E veja, isso é um problema. Vamos começar primeiro, né? Não existe essa história de socialismo como etapa de transição, que alguns chamam de transição socialista, ou a transição do socialismo ao comunismo.
No caso, o socialismo sendo essa transição em si. Vejam, isso não existe, certo? Em nenhum clássico do marxismo. Quando eu falo clássico aqui no marxismo, que vocês entendem, eu te falo dos chefes, dirigentes, quadros e militantes comunistas que efetivamente dirigiram e construíram processos revolucionários. Né? Então, isso não existe. Né? O Marx fala explicitamente que a única transição que pode existir do capitalismo ao comunismo é a ditadura revolucionária do proletariado. Certo? Depois a gente vai ver que o Humberto ele trata a ditadura do proletariado como sinônimo de socialismo. A gente discorda disso, mas até lá vamos já separar essas questões. O Marx coloca muito claramente que a transição que existe entre capitalismo e comunismo, a sua última etapa, ela se dá através de uma ditadura revolucionária do proletariado. Este é o período de transição que Marx coloca. Mas a ditadura do proletariado, qual que é uma das grandes funções da ditadura do proletariado? Sua principal é, em luta de classes com a burguesia, construir um modo de produção socialista para, na construção do socialismo, esse sim o termo correto, construção do socialismo, após ampla luta de classes, após abolir, né, ao final das contas, através de inúmeras evoluções culturais das classes, chegar ao luminoso comunismo. Agora, a ideia de que não existe um modo de produção socialista, ou e de certa forma dá a entender que não existem relações de produção socialistas, é um erro. É um problema bem grave aqui, né? De que todas as experiências históricas socialistas, desde Marx até os dias de hoje, colocavam muito claramente a necessidade de se construir relações de produção socialistas. Por quê? Porque, efetivamente, o que é construir um modo de produção socialista? Através da luta de classes, a ditadura do proletariado constrói as relações de produção do proletariado. Ou seja, o proletariado passa a se apropriar majoritariamente do produto social, que antes era de apropriação privada. Certo? E isso é o que traz a abolição fundamental da exploração do homem pelo homem. Né? O Marx ele não trata o socialismo como uma transição, ele trata ele, na verdade, né, o que Marx trata como socialismo nada mais é do que a primeira fase da sociedade comunista. É a fase inferior da sociedade comunista. E nisso que ele chama de socialismo, que na verdade ele não faz essa distinção, mas o Lenin vai fazer essa distinção, de que a primeira fase do comunismo é socialismo, ele vai falar muito claramente, ali já não existe mais distinções entre classes. No sentido de que não há mais a burguesia enquanto detentora dos meios de produção. No socialismo, na primeira fase da sociedade socialista. Né, em meio à ditadura do proletariado. Então, vou recorrer aqui a algumas citações para os companheiros entenderem isso que eu estou falando. Né? Então aqui a gente pode ir na crítica ao programa de Gotha, né, em primeiro lugar. Né? Ó, aqui o Marx está discutindo a questão da primeira fase da sociedade comunista, que é o que vai se chamar posteriormente de socialismo, que Lenin vai chamar de socialismo. Aqui ele fala explicitamente, né, ele está discutindo que continua a existir a sociedade comunista na primeira fase, e ele fala que continua a existir a divisão social do trabalho, o direito ainda continua a ser burguês, né, existem reminiscências do direito burguês, existem vários aspectos da sociedade sendo ainda da burguesia, né, mas o que ele afirma aqui, né, não reconhece nenhuma diferença de classes, porque cada um é apenas tão trabalhador quanto o outro. Mas ele complementa, mas reconhece tacitamente o desigual dom individual e, portanto, a desigual capacidade de rendimento dos trabalhadores. Né? E aí ele termina. Mas esses inconvenientes, né, no caso dessa manutenção do direito burguês, são inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista, tal como saiu da sociedade, tal como precisamente saiu da sociedade capitalista, após longas dores de parto. Ou seja, veja aqui que logo imediatamente, né, o que se chama da primeira fase da sociedade comunista, que é o que se chama de socialismo, dentro do movimento comunista internacional, Marx coloca explicitamente que já não há mais diferenças de classes, porque cada um é trabalhador, certo? Todos são trabalhadores. Então aqui a gente vê a primeira questão. Mas o Marx ele falou isso no século XIX e isso não foi aplicado posteriormente, isso estava errado, não sei o quê. Vejam, várias indicações do que Marx acreditava que seriam imediatamente atingidas na primeira fase da sociedade comunista, de fato, não foram verificadas, como, por exemplo, a abolição imediata das relações mercantis. Agora, o problema da exploração do homem pelo homem continuou sendo colocado e foi, de fato, abolido. Então vamos ver aqui, né, Lenin, o Estado e a Revolução, no qual Lenin discute aqui justamente o problema da construção do socialismo, né, e discute essa questão das diferentes fases da sociedade comunista em Marx. E, inclusive, né, isso aqui já em 1917, ali 1917 e 18, já contendo em perspectiva a União Soviética.
né, a Rússia soviética que agora surgia ali da Revolução de Outubro, né? Então vejam o que o Lenin coloca aqui, né? Aqui ele também vai discutir da reminiscência, né, da justiça, do direito burguês na sociedade. Aí ele fala: a justiça e a igualdade, consequentemente, não podem ainda ser dadas na primeira fase do comunismo. Subsistirão diferenças de riquezas e diferenças injustas. Mas a exploração do homem pelo homem será impossível, porque ninguém poderá apoderar-se como propriedade privada dos meios de produção, fábricas, máquinas, terra, etc. Ou seja, quando Lenin aqui analisa o socialismo, que é o que ele chama de primeira fase do comunismo, ele já fala aqui que não pode mais ter apropriação individual das terras dos meios de produção. Né? Já vão ser coletivizados. Fundamentalmente, a exploração do homem pelo homem já é abolida. Ah, mas isso não aconteceu em lugar nenhum no mundo. Não aconteceu na União Soviética. Aqui. Vamos ver como Stalin tratava o problema, né? Num texto aí já de 1938, do qual ele falava aqui explicitamente: sob o regime socialista, que até hoje só é uma realidade na União Soviética, a base das relações de produção é a propriedade social dos meios de produção. Aqui já não há exploradores nem explorados. Os produtos criados se distribuem de acordo com o trabalho, segundo o princípio de quem não trabalha não come. As relações mútuas dos indivíduos dentro do processo da produção têm o caráter de colaboração fraternal e de mútua ajuda socialista entre os trabalhadores livres de toda a exploração. Ou seja, vejam aqui, portanto, né, que essa perspectiva de que não existiria um modo de produção socialista, não existiria relações de produção socialistas, está absolutamente incorreta. Né, aqui a gente já vê bem claramente, tanto em Marx quanto Lenin quanto em Stalin, na própria União Soviética isso já era colocado. Certo? E na China também era. Mais pra frente vou tratar mais ele da China. Mas fica claro aqui que não se entende o socialismo como uma fase de transição, como algo que o céu é o limite. Não, é sempre bem colocado. O socialismo é quando o modo de produção se abole fundamentalmente a exploração do homem pelo homem, certo? Isso está muito claro. Então, esse era o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar aqui do vídeo do Humberto, e aí a gente pode continuar. Isso, o socialismo é essa etapa de transição. E a China está onde aqui? Está mais perto da onde? Está mais perto do capitalismo ainda. Ah, é? Sim. Tá. Isso é muito subjetivo, claro, isso é a minha interpretação. Né? Mas vejam, então o que é o socialismo? Primeiro, o socialismo é a ditadura do proletariado. Então, o governo tem que estar comandado pela classe trabalhadora. Classe trabalhadora organizada, revolucionária, toma o poder. Certo. Isso é o passo de início do socialismo. Passo 1. Eu não vou dizer porque é a revolução, né? Então fizemos a... Tá, então, continuando daqui, né? Veja, ele coloca, né, de forma bem clara que a ditadura do proletariado, né, o poder político da classe trabalhadora é sinônimo de socialismo. Veja, isso está incorreto. Né? Não é essa a questão. É como eu falei, né, a ditadura do proletariado é um período de transição? Sim, mas é um período de transição que vai construir o socialismo. Certo? Então, para a gente já começar desmistificando essa questão, é bom que a gente recorra, então, por exemplo, ao Lenin. O Lenin, ele falava, ali para 1918 ainda, e em 1921 ele vai reafirmar isso, que a União Soviética, que a República Socialista Soviética, no nome, indicava o interesse de construir o socialismo, mas ainda não era socialista. Ele coloca isso muito claramente, ainda não é socialista. É uma ditadura do proletariado que está construindo o socialismo. Já existia relações de produção socialistas, mas não era socialista. Certo? Ele coloca muito claramente isso aqui nesse texto, né, que é o sobre o imposto em espécie, aqui o significado da nova política e suas condições. Né? Então aqui, ele coloca bem claramente, ainda não houve, me parece, uma única pessoa que, ao ocupar-se da questão da economia da Rússia, tenha negado o caráter de transição dessa economia. Nenhum comunista negou, parece-me, que a expressão República Socialista Soviética significa a decisão do poder soviético de realizar a transição para o socialismo, mas de modo algum o reconhecimento da atual ordem econômica como socialista. E aí, logo em seguida, ele discute os vários modos de produção, mas as relações de produção que existem. Então, economia camponesa, pequena propriedade, capitalismo privado, capitalismo de Estado e socialismo, porque já existia o embrião de propriedades socialistas na época. Então, veja, toda essa discussão do Humberto dá a entender que é possível você ter uma ditadura do proletariado, um governo de trabalhadores, né, um governo dirigido pelo proletariado através do seu Partido Comunista, sem desenvolver relações de produção socialistas, né, unicamente mantendo as relações de produção capitalistas, fazendo sei lá o quê, as palavras dele, domar o capitalismo, como a gente vai tratar depois, como se isso por si só já fosse socialismo.
Vamos ver, então, como é que o Partido Comunista da China, né, e particularmente sob a linha de esquerda do presidente Mao Tse-tung, tratava essa questão na época, né, de como eles entendiam essa questão da economia, porque haviam revolucionários, né, a linha de direita do Partido Comunista da China da época falava, né, que a China era uma ditadura do proletariado que poderia conviver na sua base econômica sintetizada com o capitalismo e com relações socialistas de produção. Veja o que o presidente Mao e a sua linha de esquerda no partido colocava na época, né? De acordo com o marxismo, esse documento aqui de 1964, né, é necessário criticar a fundo a teoria da base econômica sintetizada, um documento ele produzido ainda na época do movimento de educação socialista da era maoísta. Né. E aqui fala, né, do Partido Comunista da China. De acordo com o marxismo-leninismo, o poder do Estado de tipo socialista não é senão a ditadura do proletariado, expressa de maneira concentrada os interesses fundamentais da classe operária e das demais massas trabalhadoras. E sua base econômica não é senão a base econômica socialista, ou seja, as relações de produção socialistas. Aí está citando o presidente Mao, né, sobre o tratamento correto das contradições do seio do povo. A economia capitalista é um paraíso no qual a burguesia acumula fortunas, enquanto que para o proletariado e as demais massas trabalhadoras é um inferno na terra. É a base econômica da ditadura da burguesia. A economia capitalista e a ditadura do proletariado são tão incompatíveis como o fogo e a água. Como é possível que a ditadura do proletariado se sustente em uma chamada base econômica sintetizada que abarca a economia capitalista? Ou seja, muito claramente que o Partido Comunista da China colocando já naquela época que não é possível você ter relações de produção capitalistas vigentes e uma base econômica capitalista com uma ditadura do proletariado. Se isso está, ou a ditadura do proletariado trabalha para destruir elas e construir as relações de produção socialistas, ou como esse próprio texto fala depois, essa própria ditadura do proletariado se converte em ditadura da burguesia, porque passa a servir os interesses dela, se não abole a exploração do homem pelo homem. Né? Então veja muito claramente isso aqui já colocado, né, pelos partidos comunistas históricos, né, e pelo próprio Partido Comunista da China, né, que entendia dessa forma. Então, continuando, né? Quebra. Isso. Fizemos a revolução, lá, tomamos o poder. Teve lá na China isso já. Teve aí a revolução. Aí o passo 1 também aconteceu. Classe trabalhadora foi pro poder. Isso, só que a China teve ainda um processo mais longo, porque no início eles também vão fazer um processo de planificação econômica que vai mudar só depois que a China começa, vamos dizer assim, investir nesse socialismo de mercado. Ok, mas na China nós temos um processo revolucionário, nós tivemos a tomada do poder pela classe trabalhadora organizada, simbolizada pelo Partido Comunista, que venceu a revolução. E a China, então, para ser... Vejam, quando ele trata aqui sobre a história do Partido Comunista da China, do que existe na China, vejam, ele passa completamente por cima do golpe de Estado de 1976 de Hua Guofeng. Né? Ele até fala, não, mas eles tinham uma planificação e uma economia centralizada, depois aparentemente ela deixa de existir, e não explica o porquê. Vejam, deixou de existir não foi porque de um dia para a noite os revolucionários chineses acordaram, tomaram um café, olharam para o horizonte e pensaram, nossa, que bom que seria se a gente tivesse uma economia capitalista, né? Eu acho que seria positivo, né? Uma economia que opera em lógica de mercado, né? Como o Humberto fala. Não, né? O que aconteceu era, você tinha uma linha de esquerda, um partido comunista que defendia com armas na mão a necessidade da construção de uma economia socialista, de colocar a luta de classes como elo fundamental do desenvolvimento econômico. Essa era a principal consigna. A luta de classes como elo fundamental do desenvolvimento econômico, para manter a luta de classes contra a burguesia dentro de cada fábrica, dentro de cada cooperativa, de cada empresa coletiva. Né? E o que você teve foi, após a morte do presidente Mao Tse-tung e alguns erros cometidos aí pela linha de esquerda, você teve um golpe de Estado pelo centro e pela direita, né? Dirigidos por Hua Guofeng e, posteriormente, Deng Xiaoping. Né? E que foi um golpe violentíssimo. Prendeu os 4 dirigentes máximos da Revolução Cultural, para além do presidente Mao, assassinou a Jiang Qing, manteve Chen Qiuchao encarcerado aí por décadas, né, que era um dos maiores propagandistas da história do comunismo mundial, da história da humanidade. Reprimiu centenas de milhares de massas, né, inclusive desatando ampla repressão armada contra milícias operárias maoístas, né, que vendo isso, buscaram aplastar a restauração capitalista, como convocou o presidente Mao Tse-tung, né, de que milícias armadas operárias deveriam aplastar a restauração capitalista, foram, né, absolutamente reprimidos pelo exército popular, agora revisionista, da China. Então, assim, esse processo passa batido. Né? Todo esse processo que existe na China hoje em dia, de propriedade privada, da chamada reforma e abertura, esse tipo de coisa, isso veio após um golpe de Estado, que derrubou os dirigentes que dirigiram a Revolução de 49. Que derrubou os maoístas que fizeram a Revolução de 49. Derrubaram o presidente Mao Tse-tung e todos os outros.
Então que fique claro aqui, né, o Humberto não ter falado isso é um problema grave, porque falar da atual China sem mencionar esse fato, não dá para compreender a situação atual dessa forma. Ter um socialismo, qual elemento que falta? Ela estar em transição para o comunismo. Tá. Então, é uma ditadura do proletariado, tem a classe trabalhadora, a princípio, comandando o Estado, isso é uma discussão entre nós mesmos, nem todos os marxistas acham que a China é socialista. Por quê? Porque alguns acham que o Partido Comunista não representa a classe trabalhadora. Que ela é burguesa? Né? Que virou uma burocracia estatal. Tem gente que diz isso, trotskista gosta de dizer isso. Não é a classe trabalhadora, é uma nesse caso o Vilela tá certo, né? Porque virou burguesa mesmo. burocracia estatal. Isso é um outro assunto, é um assunto bem complicado. Mas vamos supor que sim, que é a classe trabalhadora, ok? É a classe trabalhadora revolucionária. Então o que faltaria para ser socialismo? Estar caminhando para o comunismo. Isso, tá? Eu defendo que sim. Porque, embora existam relações capitalistas de produção, quem organiza essas relações é o Partido Comunista e organiza isso visando domar o capitalismo. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Jack Ma. Tá. Antes da gente ir nesses exemplos que ele vai dar, do porquê que o Partido Comunista da China domaria o capitalismo, vamos ver o que isso quer dizer. Mas antes ele parte do pressuposto de que o Estado chinês é controlado pela classe operária. Vejam, vamos não partir dessa suposição, vamos investigar se é o caso. Né? Vamos partir do básico. Né? O Partido Comunista da China manda no Estado chinês. Beleza. Quando você tem eventos de luta de classes na China, e o Humberto não vai discordar disso, porque ele mesmo afirma que tem relações capitalistas na China, quando você tendo relações capitalistas vai ter luta de classes. Quando se tem luta de classes na China, expressões de luta de classes, de qual lado que o Estado chinês fica? Quando você tem uma greve, quando você tem uma manifestação, quando você tem revoltas, de qual lado que a polícia chinesa fica? Ela vai lá bater nos empresários ou ela vai descer o cacete no proletariado? Eu deixo isso aos companheiros responderem. Isso é muito óbvio. É óbvio que a polícia vai lá e defende os empresários. Certo, eu posso citar aqui várias matérias, aqui eu separei duas, mas aqui duas notícias do jornal Nova Democracia que falam aí de uma rebelião operária, né, de uma grande levante operária lá contra a demissão em massa lá de vários trabalhadores, que a polícia foi lá e reprimiu essa greve a favor da burguesia, a favor dos empresários. Outro exemplo aqui mais particularmente, por parte da empresa da Foxconn. Teve uma grande revolta aqui também por melhores condições de salários, pelo pagamento de salários, porque esses pagamentos estavam congelados e não estavam sendo recebidos há meses. A polícia foi lá e desceu o cacete. Olha aqui as imagens de todos os conflitos entre os operários chineses e os policiais. E os chineses também foram lá e desceram o cacete na polícia também. Certo? Então isso aqui é luta de classes nua e crua. E se a polícia chinesa está servindo à burguesia, de qual que é o caráter de classe desse Estado? Se a polícia chinesa, se o exército chinês, se as instituições jurídicas, burocráticas, militares do Estado chinês estão servindo à burguesia, estão reprimindo as massas operárias contra a burguesia, de quem que pertence o Estado? É do proletariado, das massas trabalhadoras? Não, né? Não é assim que a gente deve tratar. Não é porque um Estado se diz socialista que ele de fato é. Se for assim, então a Venezuela também é socialista, né? Porque aquele bolivarianismo deles lá se reivindica como socialista. Né? Qualquer regime militar aí em África, principalmente ali depois do assassinato de vários dirigentes, né, de revolucionários africanos, né, vários regimes consolidaram de forma militar se afirmando serem socialistas. Eles também são socialistas? Não. A gente tem que ver que é como o Marx fala, né? Se a aparência se confundisse com a essência, a ciência não seria necessária. Não é o caso. Aqui eu selecionei duas, mas vocês podem pesquisar inúmeras outras que existem de greves, manifestações no qual a polícia, o Estado chinês vai lá e toma a posição da burguesia. Né? Chefes sindicais que são presos por confrontarem o patronal, né? Os patrões. Vários exemplos. Então, assim, fundamentalmente falar que o Estado é operário de quê? Você está defendendo a burguesia aqui. Então vamos continuar. O bilionário talvez mais conhecido da China, que é o cara do Alibaba lá e etc. Aqui ele tá falando do Jack Ma, né? O dono do Alibaba. Pois bem, esse cara, ele resolveu, né, faz uns 2 anos, que ele iria começar a operar no sistema financeiro. Ele ia fazer uma coisa que é comum aqui no Brasil, transformar as empresas dele numa espécie de banco também, que nem tem aqui o Banco do Mercado Livre, como é que é o nome? Mercado Pago, isso. Uma coisa tipo isso, com perdão da simplificação. Tá. O que fizeram com ele?
O Partido Comunista chamou ele. Vem cá. Ele deu um sumiço. E aí ele voltou. Não, peraí, não tem nada a ver com isso. Tava doidão, não vou fazer isso. O que eu tô querendo dizer? O capitalismo da China... Para começar, que para uma suposta ditadura do proletariado, esse Estado chinês age igual máfia, né? Porque Estado que para fazer valer a sua posição tem que chamar um empresário lá, assumir com ele, depois ele aparecer com outra posição. Isso não é coisa de ditadura do proletariado. Se é ditadura do proletariado mesmo, tinha lá e reprimido ele de fato, executado, prendido e tal, expropriado a sua propriedade, né? E não chamado ele num canto. O que é isso? Virou família Corleone, o Estado chinês? Ele é altamente controlado. Lá, capitalista não se cria. O cara não pode simplesmente fazer o que ele quer. Lá, o capitalista não manda no governo. Eles têm um mercado financeiro altamente regulamentado, tá? Que os economistas liberais gostam de chamar de controle macroprudencial, que na verdade é controle de capitais. Então, o capital que entra e sai da China é controlado. A China controla a própria moeda para estabelecer uma cotação para a própria moeda, para ter sempre uma vantagem em relação ao dólar. A China escolhe os setores que vão se desenvolver na economia, mas não tão diretamente que nem a União Soviética fazia, mas ela dá incentivo. Ela faz parceria público-privada. Mas sempre olhando para o mundo também, do que o mundo... Tá, então, vamos lá. Primeiro, né, o Humberto ele repete aqui uma tese que a gente já viu o Jones repetir, e que por sua vez vem do Lossurdo. Então, na verdade, quem começou com essa história inteira muito provavelmente foi o Domênico Lossurdo, que é de que é possível você ter capital econômico sem capital político. Né, de que o presidente Mao supostamente teria defendido que você pode ter uma burguesia, né, você pode ter relações de produção capitalistas abertamente, grande burguesia, bilionários, assim por diante, né? Tanto que o próprio Humberto, em outro vídeo, ele fala que não tem problema para ele ter bilionários na China, né, porque o poder político não é deles. Veja, isso é uma negação da teoria marxista, isso é uma negação da ideologia, porque um dos fundamentos mais básicos do materialismo dialético é que todo poder econômico, toda superestrutura é determinada em última instância pela infraestrutura, certo? E o Humberto sabe disso. O Humberto tem um ótimo curso sobre materialismo dialético. Dentre outras coisas, e claro, inúmeras questões essas contribuições trazem, mas ao fim e ao cabo, o que a gente pode concluir disso? Que se você tem poder econômico, você tem poder político. Né? Não existe isso, não existe essa de poder político separado do poder econômico. O presidente Mao Tse Tung falava, a mera existência... Aliás, o presidente Mao falava, mas quem falava isso primeiro era o Lenin. A mera existência da pequena burguesia. O que é pequena burguesia? Resquícios de pequenos comerciantes, de pequenos vendedores, de pequenos, minúsculos empresários no país socialista, engendra poder político dentro do Partido Comunista, engendra uma linha direita do Partido Comunista. O Lenin falava, a pequena propriedade ela engendra o capitalismo todos os dias, a todas as horas, a todos os momentos dentro do socialismo. E o presidente Mao falava que a burguesia dentro do partido, a base econômica dela, né, a linha direita da burguesia, é a pequena propriedade. Então vejam como é que uma pequena propriedade privada minúscula que existe dentro do socialismo, né, extremamente controlada, engendra poder político, de acordo com todos os revolucionários do passado e de hoje também, mas uma grande burguesia extremamente poderosa, monopolista, né, como o próprio Alibaba, não vai engendrar poder político? Isso é um absurdo, isso não existe. Ah, mas como é que você explica, então, o Jack Ma ter sido reprimido? Como é que você explica lá as lava-jatos que acontecem lá de vez em quando na China, principalmente através do Xi Jinping? Vejam, aí é como o próprio presidente Mao Tse Tung falou, é como o Partido Comunista da China falou. A burguesia pode fazer planos econômicos, a burguesia pode centralizar a economia. A burguesia, a monopolista, ela pode sim, inclusive, criar planos que constrangem e destroem setores de outras partes da burguesia. Mas que, no fundamental, isso não afeta a burguesia como um todo. Aonde que a gente viu isso recentemente, companheiros? Dá um minutinho para vocês pensarem. A gente viu isso na Operação Lava Jato no Brasil, certo? A Operação Lava Jato que teve, sim, muita repressão contra o povo pobre, ampla repressão contra as massas, tirou inúmeros direitos, mas, do ponto de vista, digamos assim, daqueles pontos mais altos da Lava Jato, que foi a destruição da construção civil no país, o que representou aquilo? Foi uma pugna entre a burguesia compradora e a burguesia burocrática no nosso país, no qual a grande burguesia, num geral, em particular a compradora, optou por sacrificar setores da burguesia burocrática, então sacrificou todo o setor de construção civil no país, destruiu a Camargo Corrêa, destruiu a Odebrecht, que eram grandes burgueses,
Nesse processo, né, desempregaram milhões de operários, mas, através disso, asseguraram a hegemonia e o poder da burguesia como um todo, mesmo destruindo alguns setores. Isso é o que acontece no capitalismo. Isso é normal, isso é rotineiro, certo? Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em vários países do mundo. Então, até para citar aqui, né, porque isso é uma discussão muito antiga dentro do movimento comunista internacional, como desses duas cartas aqui, 2 documentos, que as divergências entre o camarada Togliatti e nós, e uma vez mais sobre as divergências do camarada Togliatti e nós, escritos aí, né, pelo Partido Comunista da China em resposta ao Partido Comunista da Itália, né, que na época já estava enveredando numa linha revisionista, e defendiam que a planificação econômica poderia ser aplicada lá. Veja, né, o que esse documento afirma, né? Os marxistas-leninistas sempre defenderam que é necessário e possível que os países capitalistas adotem uma certa política regulatória em relação à economia nacional, no interesse da burguesia como um todo. Vemos uma ideia semelhante nas palavras de Engels, que citamos acima. Na era do capital monopolista, essa função reguladora do Estado capitalista está principalmente ao serviço dos interesses da burguesia monopolista. Agora prestem atenção. Esta regulação pode por vezes ser realizada mesmo à custa de certos grupos monopolistas, mas nunca prejudicará, mas representará precisamente os interesses da burguesia monopolista como um todo. Ou seja, vejam aqui de forma muito clara que sim, é possível que setores burgueses destruam outros setores burgueses para assegurar a hegemonia da burguesia como um todo. Não é porque o Estado chinês faz isso diretamente, né, particularmente esse setor de burguesia estatal incrustada dentro do Partido Comunista, ou até próxima a ele, principalmente através dos seus gerentes de fábricas lá. Para além disso, impugna contra a grande burguesia monopolista não estatal, enfim, eles podem acabar constrangendo esse setor, eles podem acabar tirando lá essas figuras, certo? Agora, isso implica, de alguma forma, como eu falei, em socialismo? Se as grandes empresas estatais continuam operando em torno da exploração de mais-valia, em torno da exploração do homem pelo homem, é burguesia igual, não deixa de ser burguesia. Certo? E é importante que a gente relembre aqui uma colocação do presidente Mao Tse-tung, agora aprofundando ainda mais o debate, né, que é o problema da propriedade privada sobre o socialismo. Né? Veja que o Partido Comunista como um todo, né, na sua disputa com a Iugoslávia, fala aqui, né, a julgar pela situação geral registrada nos países socialistas, não é estranho perceber que, durante um considerável período, depois que o proletariado tomou o poder, existam na economia nacional diversos setores, incluindo entre eles o capitalismo privado. O problema reside em que política adota o poder estatal para com o capitalismo privado. A política de utilizá-lo, limitá-lo, transformá-lo ou eliminá-lo, ou a da conivência, apoio e estímulo. Eis aqui um importante critério para julgar se um país se desenvolve na direção socialista ou capitalista. Ou seja, é como eu falei, a ANEP teve setores de capitalismo privado inicialmente. A China nos anos 50 também tinha. Agora qual foi a política? De restringir, de acabar com ele, de eliminar até, tanto na União Soviética nos anos 30, quanto na China nos anos 60, não tinha mais esse setor de propriedade privada. E aí eu pergunto aos companheiros, deixa eu até perguntar ao Humberto, a China, ela está estimulando ou ela está constrangendo a economia privada? Segundo Humberto, está constrangendo, está domando. Mas vamos ver o que os próprios chineses falam sobre isso. Veículo de imprensa, aqui uma matéria de um veículo de imprensa ligado diretamente ao Estado chinês, né, os companheiros podem ver aqui. E aí aqui fala explicitamente, né, vamos ler aqui o que ele fala. O número de empresas privadas chinesas quadruplicou na última década em meio a esforços para otimizar o ambiente de negócios, disse o principal planejador econômico do país na terça-feira. A China, há muito tempo, atribui grande importância à economia privada, encorajando-a a desempenhar um papel maior na estabilização do crescimento do emprego e promovendo o ajuste estrutural e a inovação. O setor privado contribui com mais de 50% da receita tributária, mais de 60% do PIB e mais de 70% das inovações tecnológicas. E também, pasmem, por mais de 80% do emprego urbano e responde por mais de 90% das entidades de mercado na China. 80% da classe operária chinesa está em empresas abertamente privadas. Sem entrar no mérito se as estatais são privadas ou não, verdadeiramente. 80% são empresas privadas. E aqui fala explicitamente que essas empresas foram estimuladas a se desenvolver. O que o Partido Comunista da China falava antigamente, através da direção do presidente Mao? Se você está estimulando e encorajando o desenvolvimento da propriedade privada, você não tem, então, socialismo. Você está indo em direção do capitalismo, certo?
Então é importante que a gente destaque isso, né, porque todos esses conflitos do Estado chinês, né, que se coloca, então, em relação a... Todos esses conflitos que se colocam em relação ao Estado chinês como sendo antagônico à burguesia, qualquer coisa do tipo, na verdade fica claro que se trata unicamente de pugnas ali entre os setores da burguesia, certo? Não representam, de fato, um socialismo, qualquer coisa desse tipo. Precisa de Exato, produto, isso, só que ela tem uma ambição de ganhar o mundo. Hoje a economia da China, Vilar, ela é imboicotável. Não tem como... Não tem como boicotar a China. Mesmo que ela esteja totalmente contra os Estados Unidos, ou os Estados Unidos tenham um medo, não tem como ter embargos suficientes para quebrar a China. Se embargar a China, não dá para fazer é pior para os Estados Unidos. Cuba. Por quê? Porque tá tão entranhado... A China é a fábrica do mundo. As fábricas da Apple estão na China. Tá, os Estados Unidos dá uma doideira nos caras, vamos embargar a China. O que aconteceria com os Estados Unidos no dia seguinte? Eu não sei dizer exatamente o que aconteceria, porque seria idealizar muito. Sim. Mas um palpite, vai. Primeira coisa, a China é o Primeiro que o mundo inteiro sofre, né? Claro, a China é o maior detentor da dívida dos Estados Unidos. É o maior comprador de título dos Estados Unidos. Então, assim, a China tem a dívida americana no seu banco, no Banco Popular da China. Os Estados Unidos não têm condições de fazer isso. Nem dá pra fazer. Entendeu? Aí voltamos para aquilo que eu te falei. Por que eu acho que é um modelo interessante? O modelo tipo cubano é um... Bom, então, né? É uma economia imboicotável. É uma economia que compete com os Estados Unidos. Uma economia que não tem mais, né, como ser restringida. Veja, se o Humberto concorda que o que existe lá são relações de produção capitalistas, monopolistas, né, que existe exploração de mais-valia, exploração do homem pelo homem, e ele concorda que ela não é oprimida, ela não é uma semicolônia, aonde que ele quer chegar com isso? A conclusão mais óbvia, a China é um país imperialista. Né? Se um país ele não é dominado por outro, se um país não é um Estado devedor para outro Estado usurário, pelo contrário, estabelece o papel de Estado usurário para outros, promove a exportação de capital, promove assim a dominação econômica dos outros, efetivamente ele é um país imperialista, certo? De forma nua e crua, certo? Não tem outra discussão sobre isso. E aqui até aproveito para citar outra matéria aqui do jornal Nova Democracia que fala justamente da repressão ali feita pelos estados lacaios de África, particularmente aqui de Angola, em nome da burguesia imperialista chinesa, no qual teve vários protestos e reivindicações lá da classe operária, particularmente, né, de vários trabalhadores que trabalhavam lá numa empresa imperialista chinesa e que foram entrar em confrontos violentíssimos, né, a mando da burguesia chinesa com o estado lá de Angola, inclusive levou à morte de 3 pessoas, certo? Então, vejam que, de fato, né, a China é uma economia imboicotável nesse momento, mas isso é uma coisa boa? É um país imperialista. Né? O próprio Humberto, num vídeo antigo, ele reconhecia que a China era um país imperialista. Era por uns motivos lá relacionados à teoria marxista da dependência e tal, mas ele falava isso. Agora, recentemente, ele não fala mais. Entretanto, tem um vídeo interessante aqui do Humberto, que é até interessante que a gente reaja junto aqui. É rapidinho, são os shorts, mas que os companheiros vejam como ele aborda a questão, porque eu acho muito revelador. O Humberto é um cara inteligente, ele sabe o que fala, né? Ele não vai falar, negar os dados e as coisas que a gente sabe muito bem que são verdades, né? Aqui. Tanta gente acha a China e a Rússia imperialista justamente porque eles também procuram expandir o seu capital. E acho que aí tem sim um debate. Eu acho que vai ter marxista que vai defender que é uma ação imperialista a partir do momento que domina economias mais frágeis e acaba exportando seu capital, acaba absorvendo também a riqueza desses lugares pela simples inserção dessas forças mais produtivas na lógica do capital global. Eu acho que é uma avaliação válida, porém eu discordo. Por quê? Porque a China e a Rússia não capitaneam esse sistema onde está inserido o capital global. Esse sim é uma força que drena a riqueza do mundo inteiro para alimentar justamente esse time que está no topo. Para além disso, tem uma outra situação que a gente também não pode desconsiderar, que é a forma como o Ocidente impõe tais regulamentações que mantém o mundo subdesenvolvido, refém, tá, da economia. Tanta gente acha a China e a Rússia imperialista, justamente porque... Aqui com o argumento do Humberto, ele deixa muito claro, né? Ele fala ali que a China exporta capital, constrange economias menores, né? Tem uma relação de dominação ali, certo? Então ele reconhece ali que a China é um país imperialista. De fato, é uma economia imboicotável. Agora, o ponto dele é que, não, mas ela não drena
Eu imagino que ele estava falando de drenar, no caso, a mais-valia daqueles países para o seu próprio país, né? Que isso é o que o Ocidente faz e que China e Rússia não fariam. Ora, veja, ele reconhece que a burguesia chinesa explora a mais-valia dos operários em seu país. Mas ele não reconhece que ela explora a mais-valia dos operários em outros países? A burguesia, as mineradoras chinesas atuando nos países de África não exploram mais-valia que vai diretamente para a burguesia chinesa? Não é exatamente isso que o imperialismo faz? Sugar as riquezas desses países para alimentar uma classe exploradora de outro país, no caso, os países imperialistas? Então, vejam, é um argumento que não funciona, né? Ou não se aceita que a China tem propriedade privada, não se aceita que a China exporta capital, mas uma vez que se aceita isso, não faz sentido argumentar que a China não extrairia, então, a mais-valia desses países para, enquanto Estado usurário, para o seu próprio país, certo? Isso não faz sentido. Então, já encaminhando, né, para o encerramento, vamos terminar aqui de ver o vídeo dele. Modelo que torna aqui eu vou dar uma acelerada, porque agora a gente vai... Entendeu? O grande capital ferra e olha, não entra nada, não sai nada, vocês vão ficar aí a míngua. Agora que tá embargada também. Exato, mas olha como tira o seu pela culatra, cara. Eles tentaram fazer isso com a Rússia, a economia mais fraca da Rússia. O que a Rússia acabou fazendo? Acabou se voltando pra China. Entendeu? E isso vem fortalecendo. Tanto é que o rublo se valorizou frente ao dólar, depois dos embargos. Ah, é? Claro, porque eles pensaram assim, vamos tirar a Rússia do sistema SWIFT, que é um sistema de compensação, tipo um sistema de compensação bancária, porém global, do sistema dólar. A Rússia olhou, ok, vocês não querem mais que a gente participe do SWIFT? Nós vamos participar de um sistema de compensação chinês, que já tá inclusive operando e nós só vamos melhorar ele. E isso abriu portas para outros países participar desse mesmo sistema. Aí daqui a pouco a China já tá negociando com o Irã, daqui a pouco a China já tá negociando com a Arábia Saudita, daqui a pouco já há um acordo bilateral dos bancos centrais da China com a Argentina, agora o Lula foi lá pra China falar também em negociar direto por fora do dólar, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Então aquilo que era... outro caminho pro mundo. Eu digo assim, eu não sei se a China realmente é um socialismo. Hoje, a minha interpretação é que é, mas o futuro que vai nos dizer. E eu acho que tá em disputa. Porque as coisas não são tão branco, preto. Eu acredito que o Partido Comunista Chinês ele é gigante. É o maior partido do mundo. Tá? Tem mais gente no Partido Comunista Chinês do que pessoas na maior parte dos países. É lógico que tem disputa interna lá dentro. É lógico que deve ter reformista lá dentro. É lógico que deve ter anticomunista lá dentro. Então aquilo também deve haver uma disputa. Entendi. Então assim, eu tô naqueles que acham que o quê? Eu vou defender que é socialismo. Veja, o anticomunista no Partido Comunista é foda, né? Abertamente. Que base de unidade que existe nesse partido. Que deve ser, e vou pautar aqui pra quê? Pra que assim eu possa ajudar aqueles que estão lá dentro fazendo essa disputa a também ganhar essa disputa e realmente ser um socialismo. Que pode ser que a revolução acabe. Daqui a pouquinho os contra-revolucionários lá ganham e se desfaz tudo. Eu que não tenho esse conhecimento que você e o Elias têm, me parece que eles caminham mais pro capitalismo do que pro comunismo. Mas você acha o contrário, né? Eu acho que não, eu acho que isso parecia mais, tá? Antes do Xi Jinping, tá? Ali ainda a gente pode falar um pouco no Deng Xiaoping. O Elias certamente discordaria de mim. Mas hoje, se você olhar as notas do Partido Comunista, os discursos do Xi Jinping, ele reivindica o socialismo marxista sempre, em todas as oportunidades que ele tem. Entendi. Ele reivindica. Então, assim, enquanto eles ampliam a rede de negócios dele com o mundo inteiro, ao mesmo tempo eles estão reivindicando o socialismo, os valores, os símbolos, as cores. E isso tem poder. Né? Isso influencia o socialismo no mundo inteiro. Mantém viva uma chama, mantém viva uma esperança. Então eu tô entre aqueles que acham que sim, que isso, embora esteja em disputa na China, eu acho que há sim um grupo comprometido com essa transição, até porque, Vilela... Então a gente fecha aqui a questão, né, do argumento final dele, porque ele acha que a China seria socialista, né? Na percepção dele, ele até coloca que pode mudar no futuro, né? E deixa até aberto o debate aqui, caso o companheiro queira responder e tratar disso mais propriamente, né? Mas de qualquer forma, né, fica claro aí que dessa compreensão reside porque Xi Jinping fica reafirmando, né, o socialismo por aí, né? Reafirmar o socialismo marxista e qualquer coisa do tipo. Vejam, essa reivindicação de Xi Jinping não difere em nada do que Deng Xiaoping reivindicava. Porque, pelo contrário, Xi Jinping nega abertamente a luta de classes, né, enquanto elo fundamental da economia. Isso fica muito claro aqui nesse vídeo, né, que foi inclusive de uma celebração em relação à reforma e abertura. Né, aqui está em inglês a dubladora falando, mas ele fala muito abertamente, que inclusive tinha representante do Fórum Monetário Internacional aqui, e ele fala, né, que a reforma e a abertura serviu para abandonar o princípio esquerdista incorreto de tomar a luta de classe como elo fundamental, que era precisamente a consigna de combater a burguesia no país. Né? E o Xi Jinping nega isso. Né? Nega o pensamento Mao Tse-tung, nega o maoísmo, nega o marxismo, portanto. Né? Então, vou até ver aqui um pouco. Led by Comrade Deng and supported by veteran revolutionaries, the third plenary session, ou seja, dirigidos pelo camarada Deng e aqueles revolucionários que acompanhavam durante a terceira sessão plenária, broke free from the long existing shackles of leftist mistakes and se livraram dos antigos grilhões de erros esquerdistas, ultra-esquerdistas. repudiated the fallacy of the two whatevers.
The session fully recognized that the scientific system of Mao Zedong thought must be correctly understood in its full context. The session spoke highly of the debate on the criterion for truth, thoroughly repudiated the slogan that class struggle is the key link. Absolutamente repudiou a consigna, né, de que a luta de classes é o elo fundamental, certo? Então vejam, né, não tem nada de marxista nisso aqui, não tem nada de marxista nessas colocações de Xi Jinping e tudo mais, né? É uma negação da luta de classe sobre o socialismo, é uma negação, né, de que, na verdade, é a posição de um chefão imperialista internacional, dados seus interesses mais particulares. Né? E agora é interessante para a burguesia chinesa continuar reafirmando essa pataquada do socialismo. Né? Inclusive eu vou até falar melhor sobre isso no vídeo sobre a NEP, por que eles continuam a fazer isso. Mas de qualquer forma era isso, companheiros, né? Espero que tenham gostado. Vamos responder agora as perguntas. Né?